E hoje tem decisão pela Copa do Brasil, Flamengo e Amazonas, Amazonas e Flamengo, pela terceira fase da competição, diretamente de Manaus, da Arena Amazônia, às 21h30, valendo a classificação para as oitavas de final. E tudo o que você precisa saber sobre esse jogo, você vai ver aqui neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanático Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço aquela sua moral, que se inscreva aqui no nosso canal, acione as notificações, compartilhe nosso conteúdo, comente, deixe o like, enfim, nos ajude aí a continuar nosso trabalho e a gente continuar levando as informações do Mengão para você. Bom, galera, sem mais delongas, o Flamengo já está em terras marauaras, Flamengo que viajou ontem para Manaus, né, no início da noite, saindo do Rio de Janeiro, já se encontra em solo amazonense e está se preparando para o confronto de logo mais, onde joga aí a classificação, mais uma decisão, né, classificação para as oitavas de final, contra o time local. Né, o Flamengo que vinha oscilando nas últimas partidas, chegou a entrar numa crise, chegou a perder jogos que não eram previstos para perder, como por exemplo contra o Palestino, colocou a sua classificação na Libertadores para a próxima fase em risco, se recuperou com uma vitória boa, né, convincente sobre o Bolívar, e parece que o Flamengo vem aí numa retomada, numa crescente novamente. Teria dado uma apaziguada nos torcedores do Flamengo. Se não fosse, mais uma vez, Gabriel aí tomando as manchetes rubro-negras. Dessa vez, por ter aparecido numa foto aí num dia em casa, numa foto do Flamengo Deus, com a camisa do Corinthians. Então, sem entrar nessa polêmica especificamente neste vídeo, eu só convido vocês a deixar sua opinião se você é a favor da continuidade do Gabriel no Mengão, ou se você é a favor ou compreende que o ciclo dele já se encerrou, que ele deve buscar aí outro lugar para jogar. Como eu dizia, o Flamengo vem aí de duas vitórias importantes, né, contra Corinthians e Bolívar, pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores. O Brasileirão foi paralisado por 2 rodadas, a 7ª e 8ª, o Flamengo teria enfrentado no sábado o Vasco, né, o clássico dos milhões, mas em razão de um movimento aparentemente em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro na Série A foi paralisado por 2 rodadas. Então o Flamengo teve essa semana inteira aí para se preparar, deu folga para os seus jogadores, treinou, né, viajou com calma e tudo focado nessa decisão de logo mais. No primeiro jogo, que foi a estreia do Flamengo na competição, o Flamengo venceu por apenas 1-0. Foi um jogo onde o Flamengo teve pouca criatividade, não conseguiu aí se desfazer ou vencer o ferrolho, o sistema defensivo e o esquema tático que o Amazonas preparou para enfrentar o Flamengo, né? E aí o Pedro fez o gol logo no primeiro tempo. Eu até achei que com isso iria quebrar um pouco a estratégia, o time ia querer sair um pouco mais, né, o adversário, para poder buscar uma reação, mas não foi o que aconteceu, eles conseguiram levar esse resultado até o final. Apesar da vitória pelo placar mais simples, né, o Flamengo leva essa vantagem de poder empatar, né, contra o Amazonas fora de casa para poder ficar com a vaga. Apesar de estar jogando fora de casa, né, o Flamengo, pela força de sua torcida, que é uma torcida nacional, mundial, né, já tinha tido uma experiência no início do ano pelo Campeonato Carioca em jogar lá em Manaus, o estádio ficou cheio para apoiar o Flamengo, isso ainda pelo Campeonato Carioca, se não me engano 4-0 em cima do Audax. Agora o Flamengo volta, dessa vez para enfrentar o time local. Então aí dos 30 mil ingressos que já foram vendidos para esse confronto, eu tenho certeza que pelo menos uns 20 a 25 estarão apoiando a equipe rubro-negra. Então uma questão aí que acaba se tornando uma vantagem para o Flamengo. Além dessa recuperação que o Flamengo vem apresentando nas últimas partidas, o Flamengo também tem tido algumas gratas surpresas. A posição do Gerson, que foi alterada finalmente pelo Tite, a gente já vem falando aqui há muito tempo, que o Gerson não poderia estar jogando essa posição de segundo volante, que isso prejudicava o jogo do Flamengo, prejudicava a linha defensiva do Flamengo. E até por uma questão de necessidade, o Tite acabou optando por deslocá-lo para a lateral, para a ponta direita. Também não é um ponta direita exatamente, mas enfim, ele tem desenvolvido ali um futebol melhor nessas últimas partidas em relação ao que ele vinha apresentando no decorrer do ano, né? No primeiro jogo contra o Corinthians teve o apoio ali integral do Lohan, que foi o melhor da partida, facilitou o jogo do Gerson. E no jogo contra o Bolívar também o Flamengo foi muito bem com o Gerson jogando por ali. E essa é uma grata surpresa, já que é um jogador importante para o Flamengo, que não vinha desenvolvendo bom futebol. Além dele, né, a evolução aí, a recuperação do volante Alan, veio do Atlético Mineiro. É um jogador que foi muito bem lá no Galo. E no Flamengo não estava conseguindo manter uma sequência, né? Ele jogava algumas oportunidades, se machucava. Depois era sacado pelo treinador. Aí demorava para recuperar, machucava de novo, enfim. Essas interrupções
não faziam com que ele conseguisse pegar um ritmo de jogo, recuperar seu futebol. Algo que ele está conseguindo agora nas últimas partidas, até pela lesão do Pulgar, que já vai para quase um mês que o Pulgar não entra em campo com a camisa do Mengão. Existia uma expectativa, né, do Pulgar jogar nesse jogo. Ele já está liberado clinicamente falando, mas ainda a questão da preparação física, das condições físicas dele para o jogo, não era suficiente para fazer com que o Tite o escale. Então o Alan deve ser novamente colocado em campo como primeiro volante dentre os 11 titulares para essa partida. Outras mudanças aí que devem acontecer na equipe do Flamengo seriam no gol, né? Matheus Cunha pode receber uma oportunidade, isso é uma espécie de rodízio que o Tite vem querendo implementar, e daria também um descanso para Rossi. Eu particularmente sou contra, porque é um jogo decisivo, é um jogo que o placar está mínimo, e também o Rossi tem uma fama de ser um excelente pegador de pênalti. Se eu não me engano, já pegou um com a camisa do Flamengo, né? E não tem por que ele ser tirado de um jogo decisivo como esse. Mas enfim, até segundo momento, vamos respeitar aí a decisão do Tite. O fato é que o Matheus Cunha deve ganhar uma oportunidade. E na zaga, Léo Ortiz também deve sair titular, né? Isso porque, da mesma forma que ele quer fazer rodízio no gol, ele também irá fazer na zaga com o Léo Ortiz. Esses dois terão, parece que, mais chance na Copa do Brasil. E com a contusão aí do Léo Pereira, que está fora, cortado do jogo, Léo Ortiz deve ganhar esta oportunidade. Um outro jogador que pode sair jogando como titular é na lateral esquerda, né? O Vinha pode sair, pode começar o jogo, né, como titular e dar uma folga aí, dar um descanso para o Ayrton Lucas. Os destaques do Flamengo, além dessas recuperações, boas notícias que eu já comentei aqui, eu vou dar, obviamente, para o De La Cruz, que continua sendo um jogador importantíssimo, um jogador que está acima do ritmo dos demais jogadores e, tecnicamente, ele contribui muito para o Flamengo, né? Taticamente e tecnicamente. Quem está fora são o Léo Pereira, que eu já falei aqui, o próprio volante Pulgar, que ainda não está em condições de jogo, e o Bruno Henrique, que ainda se recupera de uma torção no tornozelo. Com isso, a provável equipe do Flamengo para essa partida será Matheus Cunha no gol, Varela na direita e Vinha na esquerda. Fabrício Bruno e Léo Ortiz devem ser a zaga do miolo ali, rubro-negro. À frente da zaga com o primeiro volante, Alan. De La Cruz como segundo volante, que ele joga muito bem nessa posição, foi onde deu melhor até agora. Arrascaeta fazendo a armação um pouco mais à frente, no meio de campo. Gerson pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo. E na frente o nosso matador Pedro, que é o artilheiro no Brasil da temporada até então, e também foi o jogador que abriu aí esse único gol na partida de abertura desse confronto lá no Maracanã, quando o Flamengo venceu por 1-0. Já a equipe do Amazonas, também conhecido como a Onça Pintada, né, vem a campo aí sabendo do desafio que tem, né, de reverter esse placar em cima do Flamengo. Levar para as penalidades já seria um excelente feito. Se classificar em cima do Flamengo, então nem se fale, seja via pênalti, seja por 2 gols ou mais. Vem fazendo uma boa campanha, até uma boa campanha louvável aí na Copa do Brasil. Chegou muito longe, talvez se nem tivesse pegado o Flamengo no confronto, teria boa chance de passar ainda para a próxima etapa, as oitavas. É um time que está com jogadores experientes, que está se ajeitando. O Adilson Batista também é um técnico muito experiente, né? Joga direitinho, consegue impor seu futebol, tem pontas velozes aí para puxar esse contra-ataque. Então uma equipe que pode sim levar um perigo. O Flamengo não pode jogar sem a seriedade devida para esse confronto, que pode ser surpreendido. Contudo, na Série B, né, a equipe do Amazonas está, a campanha não é muito boa, é uma campanha de irregular a péssima, é apenas o 15º na competição, apesar de a gente ainda estar no primeiro terço, né, da competição, e vem inclusive nos seus últimos jogos com apenas uma vitória, que foi a surpresa, né, da rodada na ocasião, quando venceu o Santos, que é o líder da Série B, 3 derrotas e apenas um empate. Então, com essa missão de fazer história, na noite de hoje o Amazonas vem a campo, né, para tentar cumprir esse grande desafio, esse feito. Vem de um empate aí contra o Papão da Curuzu, né, que é o Paysandu lá do Belém do Pará. Mas a equipe tem problemas para esse jogo, tem alguns desfalques, entre eles o Mantuan e o PH. E o Sassá, que é o matador da equipe, é o jogador principal lá na frente, é dúvida ainda para essa partida, mas tudo indica que será feito um sacrifício para ele estar em campo hoje. E o técnico Adilson Batista tenta surpreender o Flamengo com algumas mudanças de peças que ele usa mais regularmente, e com isso a escalação fica mais difícil de ser acertada pelo seu adversário. Tem o Marcão, o Patrick, Miranda, Diogo Silva e Fabiano, Xavier, Wendel e Rafael Tavares, Enio ou Diego Torres, Jô e Matheus Serafim,
o Enio seria no lugar também do Sassá, caso o Sassá não venha a campo. Essa escalação já considera a sua ausência. Como o Amazonas é uma equipe nova, né, pelo raio-x entre as duas equipes, fica algo muito simples. Teve apenas esse primeiro confronto, que foi no jogo 1, né, pela Copa do Brasil, lá no Maracanã, como eu já disse aqui, quando o Flamengo venceu por 1-0. O gol de Pedro foi o único confronto entre as duas equipes. Com relação à arbitragem, mais uma vez a CBF escolhe com um dedinho especial o árbitro da partida do Flamengo, nada mais nada menos que Ramon Abate Abel, o árbitro que é da FIFA, do quadro FIFA de Santa Catarina. Mais uma vez vem apitar um jogo rubro-negro e eu já espero por polêmicas no final dessa partida. Ele ainda será auxiliado por Daniel Paulo Zioli, de São Paulo, e Gisele Cassari, também de Santa Catarina, e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. E você que vai querer assistir essa partida de hoje, às 21h30, diretamente da Arena Amazônia, no estado do Amazonas, vai poder assistir essa partida apenas pelo Sport TV, na TV fechada, e pelo Premier, canal Premier Futebol Clube Pay-Per-View, para quem tem condições de ter o canal. Meu palpite para esse jogo, apesar da primeira partida ter sido apenas um placar magro, 1-0, né, um jogo difícil para o Flamengo, um jogo que o Flamengo não conseguiu sair muito ali do esquema tático do Amazonas, é 3-4-0 para o Mengão. Eu estou realmente otimista com essa partida, porque eu entendo que a equipe local vai querer mostrar serviço, vai querer buscar a sua classificação e virar para cima do Flamengo, e isso poderá abrir uma possibilidade do Flamengo jogar de igual para igual, no sentido de ser um jogo aberto, e nesse quesito o Flamengo tem mais chances por ter melhor peças, jogadores mais técnicos, mais qualificados e mais letais que a equipe do Amazonas. É claro que o Flamengo, mais uma vez, tem que jogar com seriedade, que o jogo requer, não pode levar isso na brincadeira, senão poderá ser surpreendido. Mas eu acredito sim que com essa postura da equipe do Amazonas, o jogo será um pouco aberto, e isso fará com que o Flamengo tenha mais facilidade de impor o seu futebol. Então o placar é 3-0, 4-0 para o Mengão. Então galera, essas foram as informações desse vídeo de hoje, tudo sobre Flamengo e Amazonas, Amazonas e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, valendo aí a vaga para as oitavas de final. Agradeço a todos que ficaram até aqui nesse vídeo, peço mais uma vez aquela sua moral, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, comente, vamos aqui falar de Flamengo. Beleza galera? Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!